Alguém vindo pela primeira vez na casa? Sejam muito bem-vindos a essa casa. Aqui acolhemos a todos, falamos do Evangelho de Jesus. Oi, tudo bom? Falamos do Evangelho de Jesus, mas claro, à luz da doutrina espírita, né? Temos estudos aprofundados, mas hoje a gente vai aqui fazer um convite à reflexão. É uma honra estar aqui, né, na casa, nessa posição de estar falando, porque a gente às vezes está sentado, às vezes está aqui, e vir para cá é uma responsabilidade muito grande. Imagine, a primeira vez que alguém vem à casa, se eu falo alguma coisa, né, que não está de acordo, a responsabilidade é grande. Então, por todos vocês, eu vou me esforçar para ser o mais fidedigna possível ao Evangelho de Jesus e à doutrina espírita. Que Deus me ajude, né? Vamos lá. Eu sou uma palestrante recente, né? Vocês sabem. Comecei há pouco tempo. Então, tenho todos os temas aí pela frente. Então, eu estou vindo buscando temas que eu acho assim que são relevantes, de fato. E tem coisa mais importante do que a gente respeitar a primeira de todas as leis, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente também na doutrina espírita tem a lei de adoração, que não por acaso é uma das primeiras. Então é algo relevante. E a gente, quando usa o verbo adorar, a gente muitas vezes usa esse verbo meio sem muita consciência, sem muita reflexão. Falando às vezes que adora até chocolate, não é verdade? Adoro mais que chocolate, acho que todo mundo aqui já ouviu. Mas nós vamos aqui tratar dessa adoração como algo que realmente é o centro da nossa vida. Porque quando esse verbo vem à tona, é um convite para a gente olhar. Eu estou orbitando, qual que é a ideia central que eu estou orbitando? Como a Terra em volta do Sol. Eu sempre utilizo figurinhas para poder não me perder aqui, tá? Porque decorar realmente não é meu forte. Vamos em frente? Por que essa figurinha, Denise? Vamos lá. Quando a gente fala em adoração, quando a gente não adora Deus, o que a gente pode estar adorando? Coisas ou pessoas. Kardec nos diz que no universo, no multiverso, a grosso modo, só existem 3 elementos. Deus, espírito e matéria. Tudo mais deriva daí, né? Tanto as plantas têm lá o espírito com E minúsculo, né? Aquele rudimento, que já vem ali uma inteligência, vai para o animal, mas aqui a gente está falando de espírito humano e espírito, esse que é a essência, né, que está aí no planeta Terra. Só que também tem o espírito da letra. Veja bem que o português é violento, né? Quando você fala mangas, pergunta, é para pôr na roupa ou é para comer, né? E quando você fala espírito, também pode ser um desafio. Por quê? Porque Jesus diz que a gente precisa adorar em espírito e verdade. Então já não é esse espírito nem da planta e do animal, nem esse que habita, que somos nós, né? Nos tornamos alma quando estamos no corpo. Espírito mais corpo, Kardec diz que é alma. Então aqui, quando a gente fala em adoração, nós espíritos somos capazes de adorar. E podemos adorar errado. Se a gente não está adorando Deus, tudo que a gente está adorando a mais que não seja Deus é outra coisa que não Ele. Não sei se eu fui clara, mas enfim. Bom, Deus não vamos nem tentar entender, né? Não temos capacidade cognitiva para isso. O absoluto não pode ser compreendido pelo relativo que somos. Então vamos falar um pouco de matéria, que teoricamente seria o que a gente teria mais condições de entender? Pois é, só que a notícia é que também é muito complicado entender a matéria. Quando a gente fala, por exemplo, eu coloquei a velocidade da luz, né? Se a gente fosse viajar a velocidade da luz. Velocidade da luz, 300 mil quilômetros em 1 segundo. Não tem aquele que a gente conta até 10 para ter paciência? 1, 2, pronto, já foi 600 mil quilômetros. E o que isso quer dizer? Só para a gente ter uma noção, São Paulo está aí, né, menos de 2 mil quilômetros, tá? Só para a gente ter uma noção. Em 1 segundo, a luz é capaz de dar quase 8 voltas no globo. Isso é só para a gente... E tem estrelas que já morreram há anos-luz. Como assim? Quando a gente fala 1 minuto luz, imagina, 1 segundo, 300 mil quilômetros. 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês. 1 ano luz. Tem estrelas que morreram há anos-luz
E nós ainda estamos vendo a luz que está viajando pelo espaço. Temos condições de entender a matéria? Não, aí não bastasse isso, existe a matéria escura, né? Que é um mistério. O que a gente consegue perceber com os sentidos é menos de 1%, 1%. Assim, gente, é complexo. Agora tem um detalhe, quem foi que criou isso tudo? Deus. Só daí já seria um absurdo a gente adorar algo mais do que Deus. Só daí já seria um choque, né? Por isso que eu estou trazendo essa reflexão. Dizem que todos os astronautas têm uma experiência e voltam transformados quando conseguem ver o globo. A gente está aqui, né, no Lusita, beleza? Vamos imaginar uma câmera subindo, sobe. Planeta Terra. É isso. Estamos flutuando, não soltos, porque não cai um fio do nosso cabelo, sem que o Pai saiba. Estamos no universo. Quando a gente fala, é para cima ou é para baixo, olha o nível da relatividade que a gente está. Porque o que é para cima e o que é para baixo aqui? Né? Então, a forma que a gente vê o mundo, a forma que a gente compreende o mundo é de fato extremamente limitada. Então eu trouxe essas reflexões só para a gente conseguir deixar bem claro assim a distância que está Deus da matéria. E nós, gente, olha a boa notícia, somos filhos do Criador. Gente, nós somos filhos do Pai, o dono disso tudo, né? É uma excelente notícia, né? Eu sei disso porque já tive uma fase que não acreditava, né? Na paternidade divina, vamos dizer assim, e sei o quanto é difícil a gente viver realmente órfão, sem ter consciência de quem somos, né? E não é pouca coisa. Muitas vezes eu ouço a pessoa falando, né? Mas nós só somos humanos, como se fosse pouco. Não é pouco. Somos filhos de Deus. Aqui, detalhe, por que eu trouxe essa figurinha? Gilce, aqui por que eu trouxe essa figurinha? Tudo que está, vamos dizer assim, na lei natural, ela replica para a lei moral. A inteligência divina é realmente algo impressionante. Então, porque imagine, né? Se a gente não tivesse aqui falando, a gente não teria como entender como funcionam as coisas? Será? Será que a gente seria privado da escola da vida? Deus é muito sábio, muito inteligente. Aliás, na questão número 1, né, do livro dos Espíritos, está lá o que é Deus. Inteligência suprema, causa causal de todas as coisas. E repare, veja se já não é o recado. Nós orbitamos o Sol, a luz. Aí já está o recadinho, né? Nós orbitamos a luz. Olha o super recado que a gente já está recebendo. Será que nós, como pessoas, estamos orbitando, de fato, essa luz no nosso dia a dia? É uma pergunta. Na Terra, tudo que existe colabora. O verbo de ordem é servir. Tudo serve. A água não bebe ela mesma. A macieira da maçã, ela não come a maçã. Né? Quer dizer, a flor dá o perfume, ela não sente o perfume. Seria já um recado? Né? Se a gente pudesse substituir o verbo amar por algum outro verbo, eu não consigo ver um melhor do que o verbo servir. Repare, orbitando a luz, necessidade de clareza e dual, né? Porque quando não estamos na luz, vem a noite. O mundo é dual, tudo dual. Gente, até a gente tem dois lados, né? É incrível as lições. E a água, eu estou pegando aqui como um exemplo, porque é um elemento extremamente abundante na Terra. O planeta é chamado de planeta Terra porque a gente não tinha visto aquela imagem de cima ainda, né? Quando batizou. Porque senão seria o planeta Água. Inclusive, não é uma coincidência que o nosso corpo também, num percentual meio parecido. Não é à toa. E como é que a água se comporta? Ela tem um ciclo. Ela se transforma. Isso também acaba sendo uma lição. A água traz uma humildade absurda. Por quê? Ela sempre se curva, ela sempre, ela sempre contorna. Olha só as lições que vem aí, né? Mas nem esse é o foco da nossa conversa. Vamos em frente?
uma perguntinha aí para refletir. Diante disso tudo, do universo, de sermos filhos de Deus, o que eu não consigo abrir mão? O que eu coloco na frente de Deus? O que pode ser maior que isso? Uma pergunta. Ai, Denise, eu tenho meus planos. Isso aqui somos nós, tá? Quando eu falo, né, gente? Nossos planos, dá uma olhada. Olha lá nossos planos. Aquele aviãozinho verde. Planos de Deus. Mas não, né? Tem que ser do meu jeito. Tem que ser no meu tempo. Tem que ser como... É incrível como falta clareza e consciência em algumas falas comuns que a gente tem. Quando a gente se indigna com alguma injustiça, no mundo há injustiçados? Com certeza. Opa, perdão. Há injustiça? Com certeza. Mas não injustiçados. Esse era um dos motivos que eu me afastei de forma totalmente ignorante do Pai. Porque falar, não, se Deus existe, não é permitir essa bagunça. O fato de eu não compreender não quer dizer que é a ordem. Existem ordens, sim. Ah, mas aqui é uma injustiça. Imagina a gente vir conhecer Londrina e visitar apenas o presídio de Londrina. Não ir para outro lugar. Qual é a impressão que a gente teria? Imagina a gente vem para Londrina e só conhece um hospital, um local da UTI. Que impressão nós teríamos da cidade? Agora, isso é uma parte, como é a Terra no universo. Há várias moradas na casa do Pai. Mas nós precisamos aprender, precisamos nos curar, precisamos nos ajustar com a lei. Por isso, muitas vezes, estamos no presídio terra, na escola terra, no hospital terra. Vou trazer aqui algumas passagens do Evangelho para a gente poder refletir. Essa cena, gente, lembra que não decoro nada, né? Mas tenho certeza, essa passagem existe. O que acontece? Jesus teve um encontro ali no poço com a mulher de Samaria. Só pra gente dar um breve, assim... Samaria, gente, já era mal vista até pelos próprios judeus, tá? Tipo assim, foi uma confusão danada. Eu sei dizer que daí foi um adorar pra lá, o outro pra cá. Um falava que tinha que adorar em Jerusalém, o outro que era no morro, não sei das quantas. Eu sei que eles nem se falavam. Essa mulher, ela era... Quer dizer, o samaritano já era mal visto. Eu tinha falado de samaritano, né? Bom, beleza. Se eu não falei, é isso, é samaritano. Samaria já não era bem vista. Esta mulher era mal vista dentro de Samaria, então vocês imaginem. Ela, por que ela estava sozinha ali? Será que ela não tinha nenhuma amiga? Sim, ela não tinha nenhuma amiga. Por quê? Bom, não sei se ela tinha alguma amiga, né? Mas ela estava ali sozinha. Por que ela estava ali sozinha? Porque as outras mulheres não aceitavam ir com ela. Porque ali era meio-dia que estava ali. O horário mais quente. Imagina no deserto você buscar água. Né? Jesus escolhe justamente quem para ir bater um papo? Essa mulher. E o homem não falava com a mulher, assim, totalmente diferente do que é hoje, né? Jesus ainda puxa papo. Então, me dá uma água aí. Ela, misericórdia, você não está vendo que eu sou mulher, você não está vendo que eu sou... Né? Ele, não, eu tenho sede. Olha os recados, tenho sede. Aí começou a trocar uma conversa ali, ela já se deu conta que tratava-se, né, da luz, já aproveitou para tirar uma dúvida. Senhor, onde devemos adorar? Uns dizem que é Jerusalém, outros dizem que é no monte. E Jesus responde, de forma mais íntegra, mas eu estou trazendo aqui só um pedacinho. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tem lá todo um contexto, né? Eu peguei só o espírito da letra, literalmente. E o que acontece? Se Jesus falou que existem verdadeiros adoradores, podemos subentender que existem falsos também. Alguém está adorando enganado, né? Fica a dica para nós, né? E o que acontece? Adorarão em espírito e em verdade. Jesus deixou claro que o reino de Deus não é deste mundo. E esse reino é construído no nosso coração, em espírito e em verdade. E chegou a hora. Não chegou a hora só naquela hora. É a nossa hora agora. Também, né? Porém, nós, dentro das nossas limitações de percepção,
Muitas vezes buscamos segurança em coisas. Nos agarramos a coisas. Ah, então as coisas não são importantes? Claro que são. Existe uma importância. Ninguém está dizendo que é para ser desprezado. Mas a conversa está acima de Deus? Vamos refletir, continuar refletindo sobre isso. Segura essa do poço, que nós vamos voltar com ela lá no final, tá? Aqui eu estou trazendo 2 casos também do Evangelho. Um é aquele momento, lembra que Jesus chegou o rico, né? Chegou a Jesus, né? E ele falou, ele já estava excelente, não era uma pessoa ruim, gente. Pensa que ele já estava perguntando pro mestre. Já estava ali seguindo, era uma pessoa boa, já estava respeitando a família, ele estava, vamos dizer assim, seguindo a cartilha. Mas ele sentia que algo faltava. E aí ele, foi perguntar logo para quem, né? Para Jesus, né? Jesus, né? Eu estou fazendo várias coisas, o que mais eu preciso fazer? A hora que Jesus, nas palavras dele, diz: entregue suas riquezas para os pobres e me siga. A grosso modo foi isso. Ai, agora, né? Esse é um dos finais mais tristes, sabe, assim, das histórias de Jesus. Porque esse jovem rico, ele sai triste e vai embora. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Teve tempo suficiente para evoluir, queremos acreditar que ele já esteja muito bem, obrigada. Mas naquele momento, ele se recusou. Um de nós pode ouvir e falar, eu sou pobre, então não tem problema. Né? Quer dizer, e aí a pergunta é, que riquezas são essas? Será que é só monetária? Será que por que muitas vezes a gente já é um sinal que estamos adorando aí meio errado, né? Quer dizer, quais são nossas riquezas? Já pararam para pensar? Quanto é que custa enxergar? E aí, os nossos olhos são bons? Estão a serviço do bem? Quanto é que custa ter um corpo? A gente ganha o corpo. Ah, mas é caro nascer. Gente, a gente ganhou o corpo. Você querer deixar bem já é outra história. Não é verdade? Mas a gente ganhou um corpo. Mas e aí, pra quê? Por que a gente quer saúde? Pra fazer o quê com ela? Pra servir quem? Perguntas que a gente vai se fazendo. E do outro lado aqui, a gente tem Saulo, naquele momento que encontra Jesus no caminho de Damasco e que tem o convite para uma transformação. Nós vamos, para não bagunçar o coreto, eu separei aqui para focar primeiro nesse, depois a gente foca no outro. Mas acabei já falando desse, né? Mas tudo bem. Então assim, resumindo, porque quando a gente escuta essa passagem, muitas vezes a gente pode falar, poxa, essa pessoa não era uma pessoa boa. Gente, a nossa chance de estar identificado com ele é muito maior do que estar identificado com Saulo, tá? A gente vai ver isso. E em muitos momentos, algumas riquezas a gente entrega e outras não. Nós vamos pensar sobre isso. Vamos falar um pouquinho de Saulo. Gente, não poderia ser uma pessoa mais adequada para propagar o cristianismo. Por quê? Vamos imaginar ele antes de ser Paulo. Gente, menos de 30 anos, bonito, rico, você tá entendendo? O pai dele vendia tecido, estava se dando bem. Mas não é? Inteligente, oratória, nota 10, ali no Sinédrio, a turma já tinha planos para ele. E não pense que ele estava jogado na traça não, tá? Efetivamente ele tinha nada mais, nada menos que Abigail. O espírito nobre, né? Que a gente sabe pela literatura do Paulo Estevam de Chico, que é uma vida incrível. Gente, e detalhe, tinha fé. E tinha fé fervorosa, porque ele estava ali imbuído, a ponto de matar, em nome de Deus. Gente, pense num homem que tinha, entre aspas, o que perder. Era Paulo. Muitas vezes a gente tem um item desse e já se acha. Ele tinha todos. Tudo que se podia. E detalhe, jovem. Não é que ele demorou a vida inteira para construir isso e agora estava pensando na morte da bezerra. Não. Estava ali em plena atividade. E aí o que aconteceu?
foi perseguir os cristãos. Ele ficou muito bravo. Por quê? Porque ele estava ali firme na lei de Moisés. Então, ele estava, na cabeça dele, ele estava fazendo o que era certo. Só que não, né? Só que não, matar nunca foi certo. Mas ele estava fazendo o que era certo. Quando ele começou a perseguir, e detalhe, Abigail, cristã que ficou, quem que converteu ela? Ananias. Ele falou, vou começar por esse, né? Porque já tinha pego Estevão, né? Já tinha apedrejado lá, já tinha, né? Já tinha apedrejado. Falou, agora vamos pro número 2, vamos atrás de Ananias, que converteu minha noiva. Vamos atrás dele, agora ele vai ver. E partiu. Chegou no deserto, o clarão. Jesus ali, com aquela conversa violenta, né? Do sentido emocional. Ali, literalmente, ele já caiu do cavalo. Já caiu do cavalo, já ficou cego, já foi um Deus os acuda. E detalhe, o que ele falou? A grosso modo, o que ele fez? Que queres que eu faça? Porque ele já reconheceu, ele não ficou se lamentando. Gente, Paulo, além de tudo, não era reclamão. Você imagina que homem maravilhoso, né? Quer dizer, ele não ficou queixando, jogando a culpa, mas me ensinaram errado a lei. Não, o que queres que eu faça? E dali foi. Aí, cego, imagina Ananias lá do outro lado, sabendo que Paulo estava vindo. Jesus me diz, cuida de Paulo, né? Qual Paulo? Aquele? É esse, cuida. Gente, tem que ter muita fé, né? E foi dito e feito. Chegou lá, ficou cego, tal. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente escuta isso e fica naquela fantasia de que ele falou isso aí, pronto, acabou, já virou Paulo e já deu tudo certo. Não. Quando ele começou a falar de Cristo, ninguém queria saber, porque ele não tinha autoridade moral para falar do Cristo. 3 horas atrás, ele estava o quê? Matando, perseguindo os cristãos. Então ele precisou se afastar. Se afastou, ficou, se não me engano, 3 anos, trabalhando isso dentro dele. Por quê? Porque o reino de Deus é construído onde? Dentro de nós. Só ali já largou 200 mil coisas para trás, né? Já largou riqueza, você foi de menos, já ficou para trás faz horas, né? Só que teve um momento que ele retornou para pregar o evangelho lá de onde ele veio. E aí ele percebeu que mais do que riquezas, mais do que tudo, ele perdeu inclusive seus afetos. Gente, valorizar a família é bom? Com certeza é bom. Só que colocar a família acima de Deus é bom? Vamos descobrir que não. O que Paulo fez? Paulo aceitou o convite. Paulo foi o jovem rico que disse sim. E olha que diferença que faz quando a gente segue o Cristo. De verdade. Não da boca para fora. Quando a gente segue Cristo entendendo que a gente pode errar e que a gente pode dar a volta por cima e fazer diferente. Essa é a lição de Paulo. Só um pouquinho. Eu já vou nesse. Paulo era uma pessoa muito religiosa, gente. Vocês imaginem o quanto ele estava engajado a ponto de sair matando os outros. Ele realmente acreditava. Ele não era um homem ruim, ele era um homem equivocado. E nós vamos ver que muitas vezes nós podemos ocupar esse lugar. Quando a gente vai ver aqui aquela outra parábola do pai, né, e dos filhos, né, do filho pródigo. Pródigo, para quem não sabe, é o gastalão. Gastou de tudo. Resumindo a obra, que está rápido, está acabando o tempo. 2 filhos, perto do pai. Um vai e fala, me dá aí a herança. Gente, só de você falar, me dá a herança, o que é isso? Nem morreu. Né? Mas Deus é bom. Ai, pode gastar. Foi lá, gastou, quando viu, ele estava no meio do porco. O porco já não era bem visto também, tá? E ele estava comendo pior que porco para lá. Falou, o que é isso? Vou voltar para casa. Lá os funcionários estão comendo melhor do que isso aqui. Estou comendo pior que porco. Quando voltou para casa, o pai que representa na parábola... Gente, na verdade representa assim, tem várias formas de ver, né? Uma delas é o pai sendo Deus. Deus não estava ali fazendo conta lá dentro da casa dele, né? E com o portão fechado, falou, se ele aparecer aí, me avisa que eu quero... Não, estava lá na porta, com os braços abertos, esperando a gente voltar, falando, vem. E aí ele chegou lá, ele não precisou falar assim, olha, eu fiz, eu gastei tudo. 0 pergunta. Vem.
já mete uma sandália no pé, que nisso já não tinha sandália, coisa nenhuma, ele simboliza essa sandália, já troca a roupa, já vamos fazer a festa, já tá tudo bem. E olha aqui, ó, quem estava próximo do pai, como é que ficou? Quando nós estamos achando que a gente está melhor que alguém, né? Quando a gente está próximo, entre aspas, de Deus, achando que a religião que a gente está, que as leituras que a gente faz, que isso é estar próximo de Deus, será que estamos? Porque eu não vi falar que ele entrou na festa, e a gente sabe que o banquete, né, representa, né, o reino de Deus. Ele não entrou na festa, aquele outro que ficou, falou, mas e eu que estou aqui? Como assim, né? É às vezes o que acontece quando alguém que está bastante equivocado nas escolhas decide, às vezes, se aproximar e às vezes não é aceito. Isso é a inveja, né? É a inveja, é o julgamento, que muitas vezes pode nos assaltar. Então, às vezes a gente está aqui, às vezes a gente está lá, né? Assim, as parábolas são maravilhosas, porque muitas vezes a gente é o jovem rico, muitas vezes a gente é o Paulo, né? O Saulo, muitas vezes a gente é Então, isso eu acho que é maravilhoso. A gente não está assim. Agora, uma coisa é certa, e que a doutrina espírita respalda. Todos nascemos simples e ignorantes e só temos uma fatalidade: tornarmos-nos espíritos puros como o Mestre Jesus. Só que o Mestre Jesus já é PhD. Nós estamos ali ainda lá no CA ainda, sabe? Puxando o cabelo dos outros ali, sabe? Tipo assim, aprendendo a colocar o quadrado onde está a bola. A gente ainda é espírito infantil e tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem uma reprovada, tá? Não queria falar sobre isso, mas a verdade é essa, né? Estamos aqui de última hora, mas ainda dá tempo. Se decidimos aprender. Não gosto muito de colocar coisa escrita, mas eu não podia esquecer essas perguntas, gente. Por isso que eu coloquei aqui. Vamos lá para as perguntinhas, para nós nem dormir direito essa noite? Aliás, né? Para acordar melhor amanhã. O que está ocupando a nossa vida? O lugar que deveria ser de Deus. O que a gente não solta? Que átomo é esse, né? Né? Ou que pessoa é essa? Muitas vezes, né? Tem coisas muito difíceis. Gente, no mundo haverá aflição. Jesus não falou, vai ser fácil. Mas a gente sabe que vai valer a pena. No mundo tereis aflição. A gente não está num parque de diversão. Isso aqui não é mundo celeste. A gente não veio aqui para comer, beber, viajar, ser magro. Você tá... sabe? E aposentar rápido. Não é, gente. Paga boleto ainda. O que é isso? Não estou falando que não é para pagar a conta. Mas muitas vezes a gente troca a nossa paz por coisas que, né? Você vê envelhecer hoje, parece que é um crime, parece que está cometendo um crime. Olha a adoração ao corpo. E às vezes a gente com a gente mesmo. Ó, tem que tomar cuidado. O que está parado e que deveria estar circulando? Lembra da água? A água é vida, mas se estiver parada, não tem vida coisa nenhuma, né? Na água parada vira poça, não fica legal. O que nos possui quando deveria nos servir? Porque veja bem, os bens do jovem rico possuíam ele. Saulo não teve esse problema com as coisas, ele soltou. O problema de Saulo é que as ideias dele o possuíam. Você vê que não teve lamentação, a gente não vê registro de lamentação de Paulo. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Largar o sinédrio, minha turma, né? Minha turma dos poderosos, como é que vai ser? Não, você não vê isso. Se tem, eu não vi, tá? Mas qual que era o apego dele? A si próprio, ao seu próprio intelecto, a sua própria convicção. Muitas vezes nós estamos errados e temos dificuldade de assumir. E como que Paulo... Gente, olha que interessante, né? Paulo tinha tudo aquilo lá. Só que dentro dele tinha uma aflição ali dentro. Estava um vazio. Quando ele viu Estevão ali sendo apedrejado em paz, falou, mas o que é isso? O que esse cara tomou? Quer dizer, a água do evangelho, lembra? Né? Lá do poço, né? Como é que pode? Gente, quando nós estamos alinhados,
os ensinamentos de Jesus, na prática, nós temos uma paz constrangedora para o mundo. É uma paz no meio do caos. E às vezes, não sei vocês, né? Então assim, não estou falando que fica toda hora assim, mas às vezes eu consigo um pouquinho, quando eu fico um pouquinho, meu Deus, não é bom. Então acontece alguma coisa já, né? Dá uma baixada a vibração, mas aí lembra, né? Imagina viver nessa sintonia, viver entendendo que a gente está aqui de passagem, que tudo que chega até nós é para o nosso bem. Paulo, quando ele se deu conta, inclusive ele leu essa passagem aqui, ele pegou ali nas escrituras, nem era Mateus, ainda chamava como é? Levítico, ainda nem era Mateus, para ter uma noção. Ele pegou aquilo ali e falou, oi, isso aqui é eu. Inspirou, né? Ele falou, eu fiz outra escolha, olha que legal. Muitas vezes, e ali o que ele falou? Meu Deus, eu achava que eu estava ganhando, mas eu estava perdendo. Então a gente está ganhando ou está perdendo? Depende do ponto de vista. O reino de Deus não é deste mundo. Então, principalmente isso aqui, né, gente? Não ser possuído. Possuir para servir. Essa é uma dica muito boa. Aqui dentro aqui, que é isso aí, meu Deus do céu? É para eu lembrar de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, para quem não conhece a história dele, não vai dar tempo, eu também nem estou preparado para falar de Eurípides Barçanufo, para falar a verdade. Mas eu sei que é um espírito muito bom e que deu muito certo. Viveu aqui no Brasil. E uma vez ele teve um sonho. Nesse sonho, nesse desdobramento, ele viu um homem triste embaixo de uma árvore. E foi aproximando. Quando ele viu, meu Deus, é o Mestre Jesus. Ali ele já foi ajoelhando, né? Meu Deus. Ele estava chorando, ele ficou preocupado e perguntou, por que choras? Zero resposta. Insistiu. Como não teve resposta, ele deu uma chutada, né? Choras por aqueles que não conhecem o seu evangelho? E a resposta, meus amigos, choro por aqueles que conhecem o evangelho e não o praticam. Por quê, gente? Porque Jesus também tem sede. E cabe a nós entregar a nossa vida para que essa sede de Jesus seja saciada. Mas afinal, o que ou quem estamos adorando? Essa era a reflexão da noite. Vou fazer oração. Querido Mestre Jesus, nos dê força, Mestre. Nos dê força para entender sua mensagem. Para que a gente não fique iludido com as coisas do mundo. Para que possamos usar as coisas do mundo para servir o teu reino, para auxiliar. Que possamos ter sabedoria, ter maturidade e seguir a tua luz, orbitar a sua volta, Mestre. Para que a luz sempre nos chame, para que a gente possa sempre estar orbitando em volta de ti. Que essa chuva de luzes que recaem aqui sobre nós nos auxilie nesse processo. Nos proteja, nos ampare, nos dê força para sermos os verdadeiros cristãos. Que assim seja.